Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Clínica Edaro. É o nosso segundo episódio, né, Fábio? Eu sou o Dr. Thiago Cuzin. Meu nome é Fábio Pascoaloto. E hoje nós queremos apresentar para vocês um assunto que é de extrema importância, que é a disfunção erétil, a disfunção sexual no homem. E começamos exatamente na prevalência que isso tem hoje no homem. O homem ele está cada vez envelhecendo mais e a gente busca o envelhecimento com saúde. E nada mais do que uma saúde junto com a parte sexual, né, Fábio? Sem a relação sexual, o homem acaba realmente ficando com o seu ego baixo, com a sua autoestima muito baixa. E esse segundo episódio tem como objetivo exatamente isso. Hoje vamos avaliar as causas de disfunção erétil, como fizemos um diagnóstico preciso, né? Não é sair dando tadalafila ou sildenafil, não é isso que a gente faz. Então, a gente vai buscar as causas, o diagnóstico, os tratamentos possíveis que nós temos, e hoje a gente tem tratamentos que são muito benéficos, desde tratamento medicamentoso, tratamento com injetáveis e hoje cada vez mais a utilização das próteses, dos implantes, para conseguir recuperar a autoestima e a possibilidade do homem voltar a ter a relação sexual. Fábio, eu inicio contigo então, perguntando, qual é a prevalência que nós temos de disfunção erétil hoje na comunidade, no mundo hoje? É muito alta isso? Perfeito, Thiago. Pessoal, esse é o nosso grande objetivo. O Thiago foi muito feliz quando ele falou. O objetivo da Clínica Edaro é a excelência na busca pelo prazer. E a prazer da sexualidade também é uma forma de prazer. E cada vez mais os homens vão ficando mais velhos. Essa é a grande verdade. Mas de uma maneira geral, homens acima de 40 anos de idade até os 70 anos de idade, até 52%, variando um pouquinho de 49% numa população específica de determinado país, até 52% em outros países, mas de uma maneira geral, 50% dos homens entre 40 e 70 anos de idade têm alguma dificuldade de ereção peniana. E aqui vem um adendo importante. O que é disfunção erétil? É tanto a incapacidade para iniciar uma ereção peniana, que existe então uma relação sexual, quanto a manutenção. E muitas vezes o paciente chega no consultório dizendo, olha, eu começo muito bem e daqui a pouco vai parando, eu troco de posição, a coisa para. Isso também é considerado uma disfunção erétil. Então, disfunção erétil não é somente dificuldade para ter ereção, mas para a manutenção dessa ereção e persiste em até 50% dos homens entre 40 e 70 anos de idade, de uma maneira geral. Destes homens, evidentemente, muitos deles têm uma disfunção erétil mais leve, né, Thiago? Que muitas vezes algum medicamento, alguma conversa, uma avaliação psicológica, muitas vezes pode resolver o problema desse paciente. Mas em alguma porcentagem dos pacientes não é tão leve assim. Em até 10% é uma disfunção erétil considerada grave. E grave, né, Thiago, é aquela disfunção erétil que nem com banda de música levanta, ou seja, não vai funcionar, não funciona com medicamento, e aí muitas vezes tu tem que fazer algum tipo de tratamento um pouco mais agressivo ou invasivo para que ele consiga atingir o prazer. A gente, né, Thiago, a gente nunca pode falar sobre disfunção erétil sem pensar que a ereção peniana é uma forma de prazer para o homem. Para o homem é tão importante ter uma ereção peniana de boa qualidade quanto ir no banheiro e urinar direito, quanto ir no banheiro evacuar direito, quanto uma noite de sono bem dormida, quanto o prazer de um exercício físico, prazer do trabalho também. A relação sexual para o homem é fundamental. Eu costumo brincar, Thiago, que o homem encara de uma maneira diferente a relação sexual. O homem, ele é um leão, né? Ele vê uma parceira e ele quer ter relação sexual. A mulher, para querer ter relação sexual, ela tem que se olhar no espelho e tem que sentir uma leoa. O homem pode ser um tigrinho, pode ser um gatinho. Na hora que ele vê uma mulher, ele já se sente melhor. Então, vocês veem que é muito diferente a maneira que o homem encara a relação sexual com uma mulher. É totalmente diferente. Para o homem é fundamental, faz parte da necessidade dele. Então é isso
que nós temos que pensar quando nós pensamos e falamos com o paciente, olha, não está legal a minha relação sexual, eu não estou me sentindo bem. Isso vai impactar, né, Tiago, no trabalho, nas relações pessoais com os amigos, ele vai ficar envergonhado, ele muitas vezes acaba não querendo ter vontade de viver, muitas vezes leva a uma depressão. Por isso que a avaliação correta e o tratamento correto de uma disfunção erétil é fundamental. E já começou a se mudar pelo nome. No passado a gente chamava de impotência sexual, mas impotência é um termo pejorativo. E em virtude disso, hoje se fala em disfunção erétil, que fica menos pejorativo, menos agressivo, e o paciente acaba entendendo um pouco melhor e querendo buscar tratamento. Na verdade, disfunção é como se a gente considerasse uma doença, né, Fábio? Então, uma doença tem que ser tratada. E tu comentaste muito bem, a ereção para o homem, ela é uma função básica, assim como se alimentar, assim como fazer suas necessidades básicas de evacuação biológica, assim como dormir, ele tem que ter atividade sexual, porque é o meio da reprodução. Se o homem tem uma disfunção erétil, se o homem não consegue manter uma ereção, ele perdeu umas funções básicas dele na sociedade, que é a reprodução. Então, muitas vezes, o homem acaba ficando depressivo, se isola, problemas de relacionamento, problemas na sua parte financeira, inclusive, de perda de emprego, a empresa não vai bem. Por quê? Porque ele não consegue manter uma atividade sexual prazerosa para ele. Aí a gente sabe, né, que as mulheres, não, mas não é só a penetração que importa. Sim, pessoal, existem outras formas de nós chegarmos ao orgasmo, nós chegarmos a fazer com que a parceria tenha o prazer, mas o homem necessita da penetração. Sem dúvida. Naturalmente é assim que funciona. Então, como comentaste, o homem quer se sentir um leão. Ele quer conseguir pegar aquela, vamos ser pejorativos, um pouco a presa, né? Mas é assim que funciona, é o natural. Nós evoluímos 10 milhões de anos desta forma. Então, o natural é o homem ter a atividade sexual preservada. E não tem nada de mal falar em sexualidade masculina. Sem dúvida, não. Como feminina. Mas não tem nada de mal, faz parte da vida, é um processo orgânico, é uma necessidade biológica, não tem o porquê ele está se sentindo mal. Essa é a grande verdade. O Viagra, né, que é o sildenafil, que é o medicamento mais famoso, a pílula azul, quando ele surgiu em 1998, aquilo mudou a maneira dos homens encararem disfunção erétil. Todo mundo tinha medo, vergonha, não queria comentar muito, ficava escondido. Quando surgiu esse medicamento por um engano, ou seja, esse medicamento não surgiu para isso, surgiu para tratar a hipertensão arterial pulmonar crônica, ele surgiu e aí eles viam que nos testes, nos estudos em fase 3, que são estudos já em humanos em vários países, se viu que muitos pacientes tinham ereção peniana prolongada. E aí eles pensaram, pô, vamos também estudar um pouco melhor, depois o Dr. Tiago e eu vamos falar alguma coisa, como é que funcionam esses medicamentos, e eles viram que muita gente tinha ereção peniana. Opa, por que não iniciar então a utilização desse tipo de medicamento para disfunção erétil? E aquilo mudou a maneira de se falar, a maneira de se pensar sobre disfunção erétil. São medicamentos que funcionam muito bem, evidentemente que tem causas nos quais a gente não consegue com a utilização do medicamento resolver o problema do paciente, mas numa boa parcela a gente consegue resolver, desde que seja feito o tratamento da maneira correta. Mas a grande verdade é que aquilo revolucionou, né, Tiago? A maneira de investigar e de tratar e de falar sobre disfunção erétil. E depois surgiram outros medicamentos e surgiram métodos de excelente qualidade, prótese peniana, que vão trazer excelentes resultados, mas que são métodos de uma escolha mais quando alguns medicamentos orais não funcionam, outros tipos de tratamento. Mas a grande verdade é que a disfunção erétil mudou a maneira de pensar quando se começou a falar sobre... quando surgiu esses medicamentos, começou a se falar mais abertamente sobre a disfunção erétil. Mas já que a gente falou de estatística, Tiago, vou te fazer uma pergunta. Causas de disfunção erétil. Porque muita gente está assistindo e está pensando, tá bom, eu tenho uma dificuldade mesmo, não é grave, mas eu estou nesses 50%.
tá bom. Ou então a parceira tá olhando, ouvindo essa história toda, tá assistindo o podcast, achou o Dr. Tiago bonito, eu vou assistir esse bonitão falar. E aí ficou pensando, pera um pouquinho, deixa eu ver, deixa eu tentar entender, tá? Mas qual é a causa? Como é que eu posso fazer com que o meu marido volte a se tornar o leão? Qual é a causa para a disfunção? Quais são as possíveis causas, Tiago? Vamos lá, né, Fábio? Ainda bem que tu me elogia, assim, o cara fica mais contente. O Fábio, ele é uma pessoa muito honesta, né, Fábio? Mas vamos lá. Bom, quais são as causas que nós temos possíveis para disfunção erétil, para perda de ereção, pessoal? Eu sempre cito 3 principais, que eu acho que são as mais importantes, que, sem dúvida nenhuma, uma das causas mais importantes é a questão hormonal. Então, os hormônios masculinos, a partir dos 40 anos, eles têm uma tendência até uma redução, até os 50 anos, de 1%, mais ou menos, por ano, de perda de produção de testosterona. Com o passar da idade, essa produção ela vai tendo uma tendência a ter mais queda. Como o homem está envelhecendo mais, com mais qualidade, a gente tem homens hoje com menores taxas, que é o chamado hipogonadismo. É como se fosse uma menopausa, mas o homem não tem menopausa, porque a gente sempre vai produzir uma quantidade, mesmo que for ínfima de testosterona, a gente vai continuar produzindo. E isso tem oscilações. Então, às vezes vai estar um pouco mais alto, às vezes vai estar um pouco mais baixo, dependendo muito de como ele está dormindo, do estresse que ele está tendo, do grau de obesidade que ele tem, enfim, de várias causas que vão fazer com que a gente tenha baixa de testosterona. Inclusive, eu acho que isso vai ser um episódio para o nosso 3º podcast, né, Fábio? Dando um spoiler já. O Thiago já está querendo falar do 3º episódio, não fica no 2º, rapá. Vamos lá. Então, o hipogonadismo, então, a baixa da testosterona é uma causa bem importante. E a gente tem que pesquisar. Como é que pesquisa? Muito fácil. Através de alguns exames de sangue, a gente consegue avaliar como é que está o grau de testosterona, e não só a testosterona, mas alguns hormônios que são importantes, que são pedidos juntamente. A segunda causa mais importante, Fábio, é a questão circulatória do pênis. A gente tem que entender que o pênis ele é uma bomba peniana, ele é uma bomba sanguínea, na verdade. Então, nós temos artérias que chegam, são vasos que levam o sangue até o pênis, e nós temos uma veia que traz o sangue do pênis para o resto do corpo. Então, vocês têm que entender o seguinte, se a gente tem esses vasos de sangue estão com algum problema, que estão com defeito, que não conseguem mais levar o sangue suficientemente para que ele tenha uma ereção, o homem vai ter um problema circulatório peniano, problema vascular. Quais são as causas de problema vascular? Desde o uso de medicamento, aterosclerose, que é um acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. A gente vai ter um problema relacionado a diabetes, que é uma outra situação que acaba obstruindo os vasos sanguíneos, problemas de trauma que podem também acontecer. Então, essa segunda causa é uma causa muito valiosa e, na grande maioria das vezes, isso passa despercebido, né, quando o homem não é bem avaliado. Uma terceira causa, que aí acontece em todos os homens, desde o homem que iniciou sua atividade sexual até o homem que tem lá seus 80 anos, é a questão psicológica. Quando a gente tem uma perda de ereção, e o homem é uma coisa incrível, que a gente sempre vai lembrar de quando perdeu. Então, pode ter perdido na primeira relação sexual, isso tu vai levar para o resto da vida, não tem escapatória. E quem nunca perdeu ereção? Né? Que atire a primeira pedra. Tu tá com pedra aí no bolso? Então, não existe, pessoal. O psicológico, ele sempre vai estar junto com a gente, tá? Então, essa é uma causa extremamente importante. Obviamente, no adulto jovem, no adolescente, ela é mais importante. Já no idoso, no homem de terceira idade, isso vai ser um problema que vai ter uma associação com outras. Outra causa importante são malformações penianas. Vou te contar uma história, Fábio, de um jovem, olha só, 24 anos, atendi ele semana passada. Ele chegou no consultório, tinha passado por 3 colegas. Disfunção erétil a vida inteira, desde a primeira relação, masturbação também com dificuldade, ereção matinal não tem. Nós temos que começar a pensar que isso não é só psicológico. E ele foi dado o diagnóstico para ele como se fosse só psicológico. E no final das contas ele tinha uma doença que é extremamente
rara de acontecer, mas se a gente não investigar, a gente não vai encontrar, que chama fuga venosa. Então, ele não conseguia, por uma malformação dele, fazer com que o sangue ficasse dentro do pênis. Então, as malformações, elas são extremamente importantes. São incomuns, sim, mas se a gente não pensar, a gente nunca vai chegar no diagnóstico. Alguma alteração ao longo da vida, por exemplo, uma doença que é muito frequente, aí em torno de 14% a 15% dos homens têm, que é a famosa síndrome de Peyronie, a doença de Peyronie. Peyronie se conhece há já 300 anos, foi um maldito, desculpa, francês aí que diagnosticou isso, que o Peyronie, na verdade, é uma curvatura do pênis. Então, o pênis, ele perde a arquitetura dele normal e acaba não conseguindo mais fazer com que a gente tenha uma ereção favorável. Então, essas são as causas principais, e a gente tem vamos dizer, uma sexta causa que ela não é encontrada em todos os homens, mas numa grande parcela de homens que foram submetidos a, por exemplo, uma prostatectomia radical por um câncer de próstata, que é a causa neurológica. Então, os nervos da ereção, pessoal, eles estão normalmente passando muito perto da próstata. E quando a gente faz uma cirurgia para extirpação, para retirada dessa glândula, muitas vezes acabam sendo lesados esses nervos. E essa lesão faz com que a gente não tenha mais o estímulo para a abertura dos vasos sanguíneos para que o sangue consiga chegar suficientemente. O diabético também tem, às vezes, uma situação neurológica associada, Fábio. Então, eu vejo essas causas são as principais. A gente tem alguns outros detalhes, mas não vale a pena a gente comentar. Mas essas são as principais causas. E eu sempre coloco as 3 primeiras como as 90% das causas aí de disfunção erétil na maioria dos homens que nos procuram, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Pessoal, vocês veem como é importante, então, investigar e avaliar de maneira correta o paciente. Porque a gente tem causa emocional, a gente tem causa vascular, a gente tem causa neurológica, a gente tem causa de malformação e a gente tem causa também que está relacionado com medicamentos que pode levar a outros problemas, outras situações. Mas olha só, o Dr. Tiago falou uma coisa muito correta, tá bom. Então daqui a pouquinho, e a gente não vai falar de sua causa hormonal, porque a gente vai deixar então para o próximo episódio do podcast, vamos falar sobre as outras causas. Quando a gente fala de causa vascular, o que o Tiago e eu fazemos no consultório? A gente investiga o paciente de uma maneira total. Por quê? Porque muitas vezes esse homem que está com uma disfunção erétil, ele pode ter um problema cardíaco já. Muitos desses homens têm colesterol aumentado, têm triglicerídeos aumentados, são obesos, são sedentários, são hipertensos. E muitos deles não estão fazendo o tratamento correto. E por que a gente fala isso? O diâmetro da artéria do pênis é 1/3 da artéria coronariana. Eu vou repetir. O diâmetro da artéria peniana é 1/3 da artéria coronariana, ou seja, antes de ter um problema cardíaco, antes de ter um infarto, eu vou ter disfunção erétil. Então o pênis, ele é um grande órgão vascular, é um vaso sanguíneo e grosso, de bom calibre. Por quê? Porque se eu tiver uma artéria com já uma alteração, porque eu tenho colesterol aumentado, porque eu sou obeso, sedentário, hipertenso, não faço nenhum tipo de exercício físico, antes de dar um problema no coração, eu começo a ter um problema na artéria do pênis, ou seja, eu começo com uma disfunção erétil antes. E é por isso que tanto o Tiago quanto eu fazemos uma investigação completa. Para isso tem que saber investigar. Porque se daqui um pouquinho tu tiver um infartado, tu vai estar dando medicamento, não vai estar resolvendo o problema, porque ele tem um problema cardíaco mais grave, que acaba sendo uma coisa extremamente grave e prejudicial para esse homem, do que se a gente pensar apenas no pênis. Pacientes com diabetes, o Dr. Tiago falou muito bem, o diabetes altera não só o vaso sanguíneo, altera também o nervo. Estatisticamente, 50% dos homens que usam insulina para o diabetes, ou seja, são diabéticos mais graves, eles terão disfunção erétil em até 10 anos. Ou seja, é um critério importante de conversar, de investigar e saber o que está acontecendo. Terceiro problema, cigarro. E hoje se fala também dos cigarros eletrônicos. O cigarro é uma grande causa de alteração vascular. O cigarro altera essa entrada de fluxo sanguíneo pela artéria, essa saída de fluxo pela veia e pode levar muitas vezes à disfunção erétil. E quarta, sedentarismo. Homens, tem vários estudos mostrando isso, né, Tiago? Homens que são sedentários,
quando eles começam a fazer exercício físico, 20% melhoram a ereção somente pelo exercício físico, porque o exercício físico faz com que... E a gente não pode esquecer, o pênis é um órgão vascular, é uma célula, é um órgão composto de células. E o exercício físico oxigena melhor as células. Em primeiro lugar, isso. Ou seja, facilita uma vascularização, a entrada de sangue de melhor qualidade no pênis. Segundo lugar, que a gente não vai de novo nos aprofundarmos, mas na hora que eu emagreço e faço exercício, eu aumento minha testosterona porque eu diminuo a conversão dela na gordura. Ou seja, hormonalmente eu também melhoro e crio um meio melhor para uma ereção peniana. Ou seja, só falando de vaso sanguíneo, a gente já consegue perceber que ficar parado comendo pizza no fim de semana e não fazer exercício não é uma boa para o pênis. Se o camarada quer ter uma ereção e principalmente a longo prazo, que é esse o nosso objetivo na Edaro, pensar na longevidade saudável, ele tem que se cuidar, ele tem que fazer exercício, ele tem que emagrecer, ele tem que se sentir melhor se ele quer, com 60 anos de idade, ter uma ereção de boa qualidade. E ele tem que controlar aqueles fatores básicos, ou seja, não ficar obeso, não ficar hipertenso. Se ficar hipertenso, tratar com o medicamento correto, que é alguns medicamentos para ereção, para hipertensão arterial, podem levar à disfunção erétil, assim como a disfunção erétil pode estar relacionada simplesmente com hipertensão arterial. Ou seja, a gente tem que investigar de uma maneira correta, né, Tiago? Senão, a gente vai acabar tendo algumas situações desagradáveis. Então, a disfunção erétil, ela é fundamental que seja investigada da maneira correta. E às vezes o homem, né, Fábio, ele vem no consultório basicamente pela disfunção erétil. Mas, através desse problema, a gente consegue diagnosticar uma infinidade de possibilidades, né? Não é uma, duas, três vezes que a gente acaba encaminhando para os cardiologistas, nossos colegas, homens com disfunção erétil, com eco doppler peniano muitas vezes anormal, e ele vai fazer um exame cardiológico, ele já está com obstrução de artérias coronarianas, são as artérias vasinhos do coração, e tem que ir de emergência para um cateterismo. Né? Quantas vezes já aconteceu, né, Fábio? Não. Então, muitas vezes, o homem nunca procura o médico, ele vai procurar quando ele tem problema. E aí, o problema da disfunção erétil vai nos levar a diagnosticar uma diabetes, a diagnosticar uma hipertensão, a daqui a pouco evitar que ele tenha uma morte súbita por um infarto. Então, não adianta sair tomando remédio para perda de ereção. Não é o remédio que causa o infarto, né, Fábio? Sim, sem dúvida. Esse é o maior medo. Ah, mas eu vou tomar o azulzinho, doutor, mas o fulano de tal lá morreu lá com uma senhora num quarto. Pois é, tia, mas será que ele não tinha um problema cardiológico associado? O cara nunca fez exercício. Obeso, né? E aí tomou um Viagra, não funcionou. Desculpa o Viagra, mas o sildenafil. Tomou o segundo, não funcionou. E o cara tá lá, e vai exercício ali na hora, né? A gente sabe que tem que ter o fôlego. E aí o cara acaba realmente tendo uma morte súbita por um infarto, que daqui a pouco, se ele tivesse diagnosticado, cuidado no médico, exatamente isso. A gente tem essa ideia de ter investigação como um todo, a integralização do homem. Daqui a pouco teria evitado ele ter tido uma morte precoce, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma, essa investigação é importante. É isso aí. E o diagnóstico, Fábio? Como é que a gente inicia um diagnóstico? O homem nos procura na clínica. Como é que a gente inicia esse processo de diagnóstico do homem que tem disfunção erétil? É importante a gente pensar em algumas causas, como o Dr. Tiago falou. Causas emocionais e causas não emocionais. Todo paciente que diz, olha, de uma hora para outra comecei a ter disfunção erétil, evidentemente que a gente tem que pensar em alguma causa emocional. Ou então, olha, estava tudo bem, eu estava me relacionando e de repente eu ouvi sons, bateram na porta e tal, e a partir dali eu não consegui mais ter ereção. Bom, eu tenho que pensar em alguma causa emocional. Mas tem outras causas que não são emocionais, ou seja, paciente com início insidioso, não súbito, ou seja, aos pouquinhos, a gente tem que pensar em causas orgânicas. Bom, exames de sangue são importantes fazer? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É importante fazer avaliação hormonal? Sem dúvida nenhuma. O Dr. Tiago falou muito bem. A testosterona não começa a cair, a testosterona é um hormônio masculino. A testosterona é vida para o homem.
Se eu tiver uma baixa testosterona, eu não vou conseguir ter ereção peniana, sem dúvida nenhuma, ou vou ter de má qualidade. Então, eu tenho que me sentir bem, fora que a minha autoestima vai começar a cair, eu vou começar a ficar cansado, fraco, desanimado, não vou conseguir ter uma ereção de boa qualidade. Segundo ponto, avaliação de exames como colesterol, como glicemia de jejum para ver diabetes, como o PSA para alguns homens. Agora a gente aproveita o gancho para não esquecermos que a avaliação com toque retal e exame de sangue é fundamental nos homens acima de 45 anos de idade, se eles tiverem histórico familiar de tumor de próstata, ou 50 anos se não tiverem histórico familiar de câncer de próstata. Além disso, enzimas hepáticas para saber se nós já temos algumas alterações a nível do fígado, bilirrubina, TGO, TGP, gama-GT, são exames que provam como é que estão o fígado, se o fígado está funcionando muito bem, isso é fundamental. A avaliação do exame físico dos critérios de hipertensão arterial, isso é fundamental, e a partir daí a gente vai começar a investigar um pouco melhor. Está um pouco alterado, encaminha para o cardiologista, não está um pouco alterado, vamos prosseguir na nossa investigação. E que exame que eu acho muito importante, eu acho que o Thiago vai poder nos falar um pouco melhor, porque ele trabalha muito bem com isso, é uma ecografia doppler peniana. Esse é um exame que não é obrigatório fazer, mas em muitas causas a gente vai descobrir a causa apenas fazendo esse exame. Apenas fazendo esse exame. Basicamente é feita uma injeção no pênis, ele causa essa ereção peniana e com ultrassom, com o ecógrafo, a gente consegue ver ondas e picos de entrada e de sangue dentro do corpo cavernoso. Como é que funciona isso? Basicamente, o corpo cavernoso é como se fosse uma casa que pode se encher de sangue. É, na verdade, um reservatório cheio de trabéculas, cheio de seios, que eles se enchem de sangue com a entrada de sangue via uma artéria, a artéria peniana. Se porventura essa artéria peniana não conseguir abrir o capilarzinho para entrar o sangue dentro desse corpo cavernoso, que é a parte que se enche de ereção, não vai acontecer ereção. Ou então, se entra sangue e se sai muito rápido, se não colaba as veias, que a veia retira sangue do pênis, o que acontece? Não tem ereção. E esse exame ele é fundamental para eu saber exatamente onde é que está o teu problema. Se o problema é numa artéria, onde está acontecendo, e isso eu queria que o Dr. Thiago falasse um pouquinho mais, já que eu citei a ecografia doppler peniana. É isso aí, Fábio. A ecodoppler ela acabou sendo inutilizada por muitos anos por conta da evolução das medicações. E hoje a gente está resgatando ela, eu acho que ela é um exame extremamente fundamental no diagnóstico de disfunção erétil, porque a gente consegue exatamente com ela definir entre o homem que tem uma causa psicológica entre o homem que tem uma causa orgânica, muitas vezes. É aquele rapaz que eu citei, a gente fez um ecodoppler peniano nele e realmente confirmou que ele tinha uma fuga venosa. Infelizmente, para ele, o único tratamento é uma prótese peniana. Ele não vai conseguir ter de outra forma. E a gente tem próteses, a gente sabe, hoje são de muita qualidade, então dá para se... Ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor do que ele está tendo. Mas o ecodoppler, basicamente, pessoal, é um exame indolor. É um exame simples. A gente faz na clínica, né? Na clínica da hora a gente pratica esse exame. Ele basicamente é isso, a gente faz uma medicação intracavernosa, ou seja, nesses bolsões de sangue a gente injeta uma medicação, uma agulha, pessoal, ridícula, né, Fábio? Não dói, apesar do medo, né, de aplicar alguma coisa no pênis. Aquelas agulhas de insulina para diabético. Né? Ela é tranquila. O pênis ele vai entrar no estado de ereção, nós precisamos avaliá-lo em estado de ereção, em alguns casos a gente não vai ter ereção mesmo com o uso da medicação, então já abre o olho para um prognóstico um pouquinho ruim, mas basicamente a gente vai analisar algumas coisas ali dentro. Primeiro, anatomia, busca de algumas alterações, algumas calcificações, ou seja, pessoal, alguma área de cicatriz que o pênis pode ter. A gente vai buscar o Peyronie, que é aquela doença que eu acabei comentando no início. Nós vamos buscar como está a circulação, como estão as artérias cavernosas, as artérias penianas. Nós temos normalmente duas principais em cada corpo cavernoso. Ela vai me dizer se ela está regular, qual é a espessura que ela tem, qual é o diâmetro que ela tem, se ela tem irregularidades. Se a gente vê irregularidades, a gente já sabe que esse homem é um homem que já tem uma vasculopatia, ou seja, alguma alteração no vaso sanguíneo.
Então, através do exame, a gente vai conseguir ter as pequenas alterações, vão me dizendo várias coisas ao longo a ideia de tratamento e diagnóstico desse paciente. E a gente consegue ver exatamente o fluxo sanguíneo. Então, o fluxo sanguíneo normal, pessoal, normalmente a gente considera ele acima de 35 centímetros de água entrando de sangue por segundo dentro do pênis. Esse é o número cabalístico. Acima disso é normal, abaixo disso já é alterado. Então, quanto mais fluxo o homem tem, mais fácil para ele abrir esses capilares sanguíneos, então esses microvasinhos que nós temos exatamente para ter esse preenchimento de sangue dentro do pênis. Então, o ecodoppler ele vai me mostrar isso. E ele me mostra também se o sangue está ficando dentro do pênis. Por exemplo, Fábio, esse caso específico que eu comentei, que é raro a gente encontrar, tá? Mas é importante, ele tinha um fluxo sanguíneo muito bom. As artérias dele regulares, os vasos de sangue todos normais. Só que o sangue fugia do pênis. Fugia, não ficava. Então ele não consegue manter uma ereção 100%, aquela meia bomba. Né? Ele até conseguia ter uma relação sexual, mas aquela coisa meia bomba, né? Que a gente comenta. Então, o ecodoppler ele vai me ajudar no diagnóstico. E muitas vezes é aquele rapaz que tem um pênis completamente normal, os exames sanguíneos que tu comentaste completamente normais, e aí a gente sabe que ele está tendo um problema psicológico. A história clínica já remota isso, mas ele tem que ter certeza. Tem que ver. Ele tem que isso ver. Que eu digo. Muitas vezes tu tem que fazer o exame para dizer, olha, ó, tá aqui, ó, tá entendendo agora o que está acontecendo? Porque muitas vezes tu não aceita isso. Tu diz, mas eu não tenho problema nenhum, tchê. Eu tenho que ter um problema orgânico, eu não aceito que eu tenho um problema emocional. Eu tô afim, eu tenho vontade, eu tenho desejo. Por que eu não estou tendo essa ereção de boa qualidade? Qual é o grande problema? E aí tu diz para ele, olha, está acontecendo isso. Não, deixa eu ter certeza. Esse exame é fundamental para mostrar para o paciente e para nós termos certeza que nós estamos indo no caminho correto, né, Tiago, de tratamento. E quando é que a gente faz o exame, né, Fábio? Ele é um exame que não é para todos os homens. Obviamente, a gente não vai em todos os casos fazer um ecodoppler peniano. Tem casos que se testa às vezes, um teste terapêutico com a medicação, e o rapaz fica muito bem, o homem fica muito bem, então a gente acaba não avançando, porque talvez isso não vai complementar no tratamento dele. Mas umas coisas importantes que eu sempre comento, quando a gente tem alteração vascular peniana, às vezes vale a pena nós lançarmos mão de tratamentos que são alternativos a medicamento, que nós vamos comentar mais adiante, mas eu vou dar um spoiler, por exemplo, ondas de choque, bomba a vácuo. São terapias são terapias até a bomba é muito antiga, mas Nos Estados Unidos ainda é muito usada, né, Tiago? Mais de 40% das pessoas, quando vão começar um tratamento nos Estados Unidos, eles iniciam pela bomba a vácuo. Então, mas às vezes se deixou de usar muito isso, até por desconhecimento. A bomba, as ondas, isso é uma coisa que ajuda muito o homem na questão vascular. Então, acho que é um exame, nesses casos, bem importante, bem fundamentado e, obviamente, não vai ser para todos. A anamnese, a história clínica, os exames laboratoriais que vão nos levar a fazer o exame ou não. Mas é um exame simples. Antigamente a gente tinha aqueles exames cavernografia. Antigamente ele fala isso porque eu faço parte dessa época. Ah, tu é jovem, Fábio, vamos deixar de lado isso. Mas são exames que a gente acaba não usando porque eram exames extremamente invasivos, a mais a custo de estudos, se lançava mão disso, né? Mas eu acho que, sim, está bem fundamentado o ecodoppler, tem que ser feito em casos realmente que hajam a necessidade. Antigamente a gente fazia um exame que a gente injetava, fazia o uso do medicamento, injetava no pênis e colocava líquido no pênis para a gente ver a ereção e a gente via quanto tempo demorava para aquele soro entrar, porque a gente já sabia se o problema era arterial ou venoso. Só que o ecodoppler muda toda essa história, faz com que não precise mais desse tipo de medicamento, que era invasivo, chato, complicado, e com o ecodoppler a gente consegue tirar um monte de dúvida. Essa é a grande mensagem. É um exame fantástico. Tem que ser feito em situações que tu tens dúvida que alguma coisa está acontecendo. E eu acho que tem duas situações muito boas para o ecodoppler. Primeiro deixa eu ter certeza que isso aqui é só emocional. Segundo, se eu tiver uma alteração na artéria e dependendo de onde for, eu já posso muitas vezes encaminhar para um cardiologista para resolver o problema desse paciente, né? Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que o ecodoppler dá. E muitas vezes também, Fábio, às vezes o ecodoppler nos dá, já nos mata o tratamento. Sim. Porque às vezes é o homem que já está vindo de longa data
tentando fazer tratamentos com medicamento, ou às vezes até medicação intracavernosa, e não tem resultado, e a gente vai ver realmente que não tem por que ficar gastando tempo, gastando o dinheiro, enfim, do homem em gastar com medicamentos, ele acaba passando exatamente para ser um homem candidato a colocar uma prótese peniana, né? Eu acho que esse ele nos dá um prognóstico, o exame. Isso é o fundamental, né? Não ficar testando coisas desnecessárias. E a primeira coisa, depois a gente vai falar sobre prótese, mas a primeira coisa que pensa, não, prótese, não. Espera um pouquinho, tio. Espera um pouquinho. Há quanto tempo se utiliza prótese no seio das mulheres? Prótese de silicone todo mundo usa, agora prótese de pênis tem que ser a última coisa. Claro, evidentemente, cirurgia é a última coisa que nós optamos. Se conseguires com medicamento, muito melhor. Por outro lado, é uma terapia fantástica, que traz resultados fantásticos e que tem que ser desmistificada. A população tem que entender que funciona muito bem. E muitas vezes tu faz o exame e tu olha que não adianta o cara estar tomando Viagra, ou Cialis, ou qualquer medicamento via oral que tem, não adianta medicamento injetável, vai passar a vida inteira, não vai resolver o problema. E se tivesse já resolvido quando era mais novo com uma prótese, tinha resolvido o problema do cara. Né? Então, às vezes, a gente tem que ir mais direto para aquela terapia, como qualquer coisa, pessoal. Qualquer coisa na vida. Não adianta eu ter um pneu, furou 4 vezes, eu vou lá e remendo toda vez. Tchê, esse pneu está condenado, vai lá e troca por um pneu novo, vai lá e resolve esse teu problema para não dar problema. Porque senão lá na frente vai dar problema, essa é a grande verdade. Isso tem que ser desmistificado. Sem e isso dúvida, é uma das nossas funções hoje. Sem dúvida. Mostrar que funciona. A Clínica Edaro, ela tem o nosso objetivo, o nosso sonho é exatamente desmistificar essas situações, né, Fábio? Porque senão ficar batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Em algumas terapias, em alguns casos que não funcionam, né? Obviamente, a gente está falando desses casos, não em casos que funcionam. Claro. Não é essa e aí, falando nisso, tratamentos, Fábio, o que a gente pode lançar a mão em tratamentos para disfunção erétil? Hoje a gente sabe que tem muitas terapias que vêm ao nossa melhora, mas por onde nós começamos, Fábio? Excelente pergunta. Sempre, pessoal, sempre, quando um paciente vem no meu consultório, eu acredito no Thiago seja a mesma coisa, a gente vai começar por um tratamento via oral. Então, nós fizemos toda uma investigação, está tudo certo, tem acompanhamento com o cardiologista, está sendo feita uma avaliação global desse paciente e nós iniciamos sempre primeiro com um medicamento via oral. Tá? Eu gosto muito de trabalhar com psicólogos, em alguns casos, que tem uma alteração emocional, porque a gente não pode esquecer de uma coisa. Todo paciente que tem alteração orgânica também vai ter um fundo emocional. Por quê? Pai, mas eu tenho uma artériazinha que não está funcionando, eu vou tentar, o emocional vai bater. Nem todo paciente tem problema emocional, tem problema orgânico, mas todo que tem problema orgânico tem problema emocional. Então, pode ajudar muito nas terapias. Mas eu sempre começo com medicamento via oral. Sempre o medicamento via oral, e aí tem que ser explicado, porque alguns tipos de medicamentos tem que estar em jejum, isso é uma dúvida muito grande, jejum de 3 horas, ou seja, sem alimento no estômago, para ele ser melhor absorvido. Não adianta o camarada tomar o medicamento e querer ter relação, não funciona, no meio da noite ele se acorda com ereção peniana. Não adianta absolutamente nada. Então é importante que ele tome da maneira correta esses medicamentos e que funcionam muito bem, né, Thiago? Dependendo do medicamento, pode ter uma meia-vida, ou seja, de pouco tempo, de 6 horas, 8 horas, mas dependendo do medicamento, você pode tomar o medicamento na sexta-feira de noite e até domingo de manhã ainda tem medicamento suficiente para ter uma ereção de boa qualidade. Então, os medicamentos, eles funcionam muito bem. E como é que eles funcionam? Existe uma enzima a nível do pênis chamada fosfodiesterase tipo 5. Se porventura nós agirmos nessa enzima, nós fazemos com que a parte ativa de toda a cascata de transformação do GMP, que é a cascata de fosforilação, mas o que eu quero dizer com isso? É toda a parte ativa que faz com que o esfíncter pré-capilar, que deixa entrar sangue e facilita essa entrada, fica potencializado. Ele potencializa a parte orgânica para entrar mais sangue no pênis. É ali que agem esses medicamentos. Alguns agem por mais tempo, outros agem por menos tempo. Então, na hora que ele age por mais tempo, deixa com que facilite, tendo estímulo peniano, ou seja, visual ou no toque, facilite a entrada de sangue no pênis e faz com que ele tenha uma ereção peniana de boa qualidade. Evidentemente que eu tenho que ter desejo. Se eu não tiver desejo, não adianta absolutamente nada. Então, o desejo ele é fundamental. Tendo desejo,
medicamento, se não tiver alguma situação mais grave, ele facilita a entrada de sangue no pênis e o paciente vai ter uma ereção de boa qualidade. Bom, segunda vantagem, teve uma relação sexual e no dia seguinte ele quer também ter. Poxa, ou então algumas horas depois facilita a entrada de sangue do pênis. Então ele pode ter mais do que uma ereção e muitas vezes de excelente qualidade. Então a gente sempre inicia com os medicamentos via oral e se alerta algumas situações com ele. Precisamos saber se ele está usando algum outro medicamento, está usando, por exemplo, nitrato, que isso pode causar uma vasodilatação, porque basicamente esses medicamentos são vasodilatadores, eles facilitam a entrada de sangue no pênis, eles são vasodilatadores. Se ele já está tomando um medicamento vasodilatador, evidentemente que eu potencializo a ação dele e daqui a pouquinho pode estar muito vasodilatado o organismo e aí acaba tendo uma consequência danosa a nível cerebral, por exemplo, que é uma falta de sangue no cérebro. E aí pode a pessoa passar mal. Essa é a grande verdade. Então, pessoal, são medicamentos vasodilatadores que funcionam muito bem, tanto é que existem algumas pessoas que usam esses medicamentos em baixas quantidades como um pré-treino antes de ir na academia, facilitando o fluxo sanguíneo a nível de musculatura. Mas esses medicamentos agem na fosfodiesтерase tipo 5, tá? Existem 11 fosfodiesterases. A tipo 5 aqui nós encontramos no pênis e é lá que ele age, facilitando, então, potencializando o mecanismo de entrada de sangue no pênis. Como efeito colateral, infelizmente, pode acontecer, como nós temos a nível da retina fosfodiesterase tipo 6, pode ter uma dificuldade na percepção das cores azul para o verde. Tanto é que a gente brinca, jogo de Grêmio contra a Juventude não dá certo, vai entrar na torcida errada e pode dar problema, né? Então fica um pouquinho complicado para assistir esse tipo de jogo. Isso naquela hora das 6 da tarde, lusco-fusco, esse é o pior horário para essa percepção. Caso contrário, pode acontecer alguma dor lombar, e tem um medicamento desse que pode dar dor lombar. Eu tive mais um paciente com dor lombar com uso desse tipo de medicamento. Pode acontecer também rubor facial, fica muito vermelho a face desse paciente. Pode acontecer um pouco de dor de cabeça. Tanto é que eu costumo brincar, Thiago, olha, tu vai tomar esse medicamento, tu já compra 2 Tilenol e compra o medicamento. Sim. Mas por que 2 Tilenol? Porque tu vai ter dor de cabeça. Mas e o outro? Tu já dá para tua esposa quando tu chega. Porque se ela disser que tá com dor de cabeça, ela já tá medicada. Ponto final. Já tá resolvido. Ela não vai reclamar de dor de cabeça. Ela não pode reclamar. Então aí nesses casos que o paciente tem muita dor de cabeça, ele já usa também, ele pode usar um Tilenol. E pode acontecer esse obstrução, congestão nasal. Alguns pacientes se queixam disso. Mas são medicamentos que funcionam muito bem, né, Thiago? Exatamente por conta da vasodilatação, né? Os vasos sanguíneos de todo o corpo, apesar de ter uma especificidade um pouquinho maior pelo pênis, acaba fazendo uma interação com o resto e a gente acaba ficando com o rubor, com a dor de cabeça. Mas eu quero abrir aspas para algumas dicas, assim, que eu acho que é importante, Fábio. Se toma o remédio de qualquer forma? Não. É como tu comentaste. Primeira dica, pessoal, sempre se toma ou tadalafila, ou sildenafila, vardenafila e odenafila, que são as 4 moléculas que nós temos disponíveis no Brasil hoje, se toma de barriga vazia, tá? Tomar a medicação depois de ter uma comida vasta ou com a bebida alcoólica não vai funcionar na sua plenitude. Essa é a primeira dica. Segunda dica, respeite o tempo de ação das medicações. Por exemplo, o sildenafil, que é o famoso Viagra, ele tem um efeito, normalmente o efeito pico de ação dele vai se dar em 30 minutos a 1 hora. Então não adianta tu tomar o remédio 1 minuto antes de começar uma atividade sexual. Tu tem que estar preparado. Tu vai começar a usar a medicação aí 1 hora antes de uma relação, e aí tu dá o paracetamol para a esposa, né? Pronto, para já não vai ter problema. Tu prepara o teu campo, teu time em campo e o time dela também do outro lado, ou seja, deixa tudo preparado. Ou seja, não adianta, isso que o Thiago tá falando é muito certo, né? Não adianta tomar o remédio e vai lá. Não vai funcionar. Tem que esperar, tem que esperar um pouquinho. O tadalafila, que é outro remédio muito usado, que hoje a gente acaba usando esses dois, são os mais encontrados, né, Fábio? Ele tem uma ação, às vezes, 3 horas depois de ser ingerido. Então, existe o tadalafila dose diária, que ele é muito bem aceito, porque o camarada está sempre preparado. Então, ele vai estar sempre com uma ação lá. A terceira dica é exatamente, não adianta tu estar alcoolizado e tomar essa medicação. Não vai funcionar. E a quarta,
tomou o remédio, relaxa, meu. Relaxa que as coisas vão fluir. Porque muitas vezes o homem está tão nervoso, tão ansioso, e hoje os jovens estão usando isso de uma forma, praticamente em toda relação, o cara vai lá e toma pelo medo. Se tu tá nervoso, o que vai acontecer? A artéria, pela adrenalina, ela vai fechar. Não tem remédio que abra isso. Então não adianta o camarada tomou, agora eu tô tranquilo. Sim, fique tranquilo, vai funcionar. Então deixa o remédio fazer a sua ação. Então essas dicas são importantes porque às vezes, vou tomar e tá tudo certo, né? Então às vezes acontece, tomou, não funcionou, de manhã acorda com uma ereção lá, mas cadê a parceria? Não tá mais aqui. Né? Já complicou o jogo. Já era. E isso é tão importante, o que o Dr. Tiago falou, pessoal, que o emocional ele vai trabalhar contra. Ele trabalha a favor e trabalha contra. Essa é a grande verdade, né? Bom, nesses casos onde existe um fator emocional importante contribuindo para a ereção peniana ou para a disfunção erétil, na verdade, nesses casos, muitas vezes a gente fala para o paciente, olha, tu tomas dessa maneira, assim, assim, assado. Aí o paciente testa uma vez e não funciona. Ele vem no consultório e diz, não funcionou. Eu disse, espera um pouquinho, meu amigo. Tu tem que testar mais de uma vez, tu tem que te tranquilizar. Aí daqui a pouquinho, na segunda, terceira vez, a coisa já flui. Aí ele vê que uma vez funcionou, aí ele já se tranquiliza. Quando vê, ele não precisa nem mais medicamento se for o cunho emocional. Né? Existem alguns casos que chegam rapazes mais jovens lá no consultório, diz, eu tô com medo e tal. Sabe aquela guria que eu sempre sonhei sair com ela? Pintou para mim. E agora, o que eu faço? Tá nervoso? Tô nervoso, eu tenho medo, não pode falhar, tem que dar certo. Fica tranquilo, toma o remedinho, mas relaxa. Relaxa e aproveita que vai dar tudo certo. Essa é a grande verdade. Né? Se o camarada vai todo tenso, vai dar problema, sem dúvida nenhuma, e pode impactar negativamente nessa taxa de sucesso. Então, existem esses medicamentos, como o Tiago comentou, que funcionam muito bem e que vão agir, mas é claro que se tiver um problema orgânico mais grave, muitas vezes não vai funcionar. Se porventura o homem fez uma cirurgia de câncer de próstata e ressecou os 2 nervos que vão lá para o pênis, o que pode acontecer? Se eu não tenho nervo, eu não consigo ter informação para dizer para a artéria, abra para entrar sangue. O que acontece? Não tem ereção peniana. Eu tive a oportunidade, Thiago, na minha vida, de participar do primeiro estudo com o Viagra, com o sildenafil, pós-prostatectomia radical, logo que surgiu, o primeiro estudo no mundo, porque era uma coisa nova e eu estava fazendo minha especialização lá nos Estados Unidos sobre isso, sobre infertilidade, sobre disfunção erétil, e a gente teve a oportunidade. E a gente viu que realmente foi o primeiro estudo que mostrava, e era o que a gente imaginava. Não adianta quando tu faz uma cirurgia de câncer de próstata e resseca os 2 nervos. Tu tem que, nesses casos, abrir mão disso e fazer um outro tipo de medicamento. Pessoal, vamos deixar muito claro, ainda mais agora com a robótica, né, Tiago? Não é porque tu tem câncer de próstata que tu vai se operar, que tu vai ficar com os nervos ressecados. Muitas vezes, principalmente agora com essa nova tecnologia, tu consegue ter uma melhor ideia onde está o nervo e tu vais evitar seccionar o nervo. Evidentemente que se tu tiver um tumor grudado no nervo, tu não tem escolha. Tu escolhe ou o nervo ou o tumor, tu tira o nervo, evidentemente. Mas muitas vezes agora, a gente já conseguia fazer, mas a gente não conseguia enxergar muito bem. Agora facilita, a visão anatômica facilitou muito com a robótica, e aí tu consegue ter uma preservação do nervo em maior porcentagem. Mas infelizmente não é para todo mundo. Então tem pacientes que vão ter disfunção erétil e nesses casos não adianta tratamento medicamentoso via oral. Nesses casos, nós temos que abrir mão de um outro tipo de substância, que é uma substância injetável. Nós usamos substâncias injetáveis que fazem com que exista ereção peniana. Ou seja, nós já passamos um passo, nós fizemos um bypass, nós fizemos uma ponte, evitando com que exista, ou passando dessa parte da informação nervosa, para abrir a artéria, para entrar sangue dentro do corpo cavernoso, que são esses bolsões que o Tiago falou muito bem. Bom, a gente já coloca lá dentro do corpo cavernoso esse tipo de substância, facilitando a entrada de sangue, ou seja, causando uma ereção peniana. Evidentemente, se eu tiver um problema emocional, muitas vezes pode não funcionar. Eu estou nervoso, pode não funcionar. Segundo ponto, eu não enxergo bem, eu não tenho destreza
Eu tive, infelizmente, um paciente no passado que eu expliquei, porque todo paciente, eu acredito que tu faça a mesma coisa, né, Tiago? Tu adquires o produto, tu mostra para ele como é que funciona, tu explica antes dele utilizar em casa. Bom, tu explica, tu mostras e vai lá e ele aplica a injeção no canal da uretra. Não dá, tem que aplicar no corpo cavernoso de acordo com o que o Tiago e eu explicamos. Então, assim, ou então se ele está muito nervoso, isso pode atrapalhar. Se ele não tem habilidade, ele não consegue colocar muito bem no lugar certo, vai dar problema, queira ou não queira, é uma injeção. Além disso, muitas vezes, pessoal, o paciente vai sair, tem uma menina, ele tem um problema, fez cirurgia de câncer de próstata, ele vai sair e vai encontrar uma pessoa fora lá no motel. E ele tem que utilizar essa medicação antes. Daqui a pouco ele tem um pouquinho de receio, ele não se sente bem, tem que usar essa medicação fora. É uma injeção no Tem que pênis. ser mantida na geladeira, Tem inclusive, que né, ser Fábio? mantida na geladeira, senão não vai funcionar. Volte e meia, isso é um dos problemas. A gente vê, às vezes, farmácias que não mantêm na geladeira. Como é que vai querer funcionar o remédio? Ele tem que estar na geladeira. E tem que ter destreza manual para colocar essa injeção no lugar correto, no corpo cavernoso, da maneira correta que deve ser injetado. Senão, não vai funcionar. E aí ele espera, uma injeção em meia hora já está funcionando, e ele tendo um emocional dele bem tranquilo, com certeza ele vai conseguir ter uma relação de boa qualidade e vai trazer prazer para os dois lados. Então, esse tipo de substância, tanto via oral quanto substâncias injetáveis, essa injetável também pode dar um pouquinho de dor, né, Tiago? Essas substâncias injetáveis são muito bem aceitas e funcionam muito bem. Claro que a substância injetável, com o passar do tempo, o homem muitas vezes vai cansando disso. E ela pode levar à fibrose do pênis. Em até 73% dos homens têm relatos descritos de fibrose com o passar do tempo, ou seja, cicatriz no pênis, fazendo com que dificulta ainda mais a ereção. Eu digo, Fábio, que a injeção, ela às vezes às vezes é um bypass ou uma transição até que a gente às vezes coloque uma prótese peniana, né? E a injeção ela tem como parte importante que eu vejo exatamente no pós-operatório da cirurgia da próstata. A gente tem muita atrofia peniana no desuso do pênis, não só para câncer de próstata, mas o homem que é diabético, o homem que já tem alguma atrofia peniana associada, se ele não fizer nada com isso, para a gente conseguir colocar uma prótese que ele fique satisfeito, nós vamos ter uma atrofia dos corpos cavernosos e vai ser mais difícil para a gente conseguir ter ele ficar com um bem-estar por conta da atrofia. Então, iniciando pelas medicações, a gente dá às vezes o passo, ou às vezes é o que funciona, é fazer a injeção. Mas para isso o homem tem que ter a destreza, a capacidade, às vezes a parceria aplica, isso ajuda bastante, porque acaba criando fica como se fosse algo da relação ali, tá tendo as preliminares, enfim, e aí faz a aplicação. Tem casais que se dão muito bem com isso. Mas, às vezes, ao longo do tempo, a gente vê que ele aplicava 10 unidades, ele passa para 20, passa para 30, então a gente vê que isso, às vezes, vai perdendo função. Mas, entre esse caminho, Fábio, uma das coisas que a gente usa bastante na clínica são terapias que são alternativas ao uso de medicamento. Então, o que a gente lança a mão hoje também? Bomba a vácuo, que é um instrumento fantástico que a gente comentou. As ondas de choque, que são aparelhos hoje modernos, que fazem o quê, pessoal? Elas tentam criar novos caminhos para o sangue chegar no pênis. Então, são batidas, não é onda de choque, viu? São batidas em alta frequência, com uma intensidade mais baixa, para não, obviamente, lesar os tecidos, para fazer com que o sangue tenha novos caminhos, tá? Então, normalmente, hoje se faz tanto no corpo do pênis quanto no períneo, porque o pênis, pessoal, ele não está só no que a gente vê. O pênis é como se fosse um iceberg, né? A gente tem a parte externa, mas a gente tem toda a parte interna do pênis que vai até próximo ao ânus ali. A gente chama de crura, que é na região perineal. Então, as ondas também devem ser aplicadas ali. E a gente tem a fisioterapia pélvica. Então, por isso que nós vemos ao encontro de uma clínica multidisciplinar, nós temos que ter fisioterapeuta trabalhando conosco exatamente para quê? Para melhorar a musculatura desse homem, porque
existe uma situação que a mulher, quando ela começa a perder musculatura pélvica, ela fica o quê? Incontinente. O homem não perde urina, mas ele fica com disfunção erétil, porque a gente perde a capacidade de contração da musculatura. E essa contração muscular faz com que o sangue não fuja do pênis. Então, se o homem já tem uma dificuldade em conseguir levar o sangue para dentro do pênis, se ele tiver uma facilidade em sair, essa saída é pior ainda. Então, a fisioterapia ela vem ao nosso encontro com isso. Fábio, não te assusta agora, tá? Ó, pessoal, esse aqui é a famosa bomba a vácuo. Então, como é que ela funciona? É muito simples. A gente vai introduzir o pênis, obviamente, nesse conduto, né? E vai se bombear, na verdade. Existem vários tipos, vários modelos, tá, pessoal? Mas esse é um tipo que eu acho bem interessante, porque existem os modelos que são manuais. Esse, basicamente, o camarada vai apertar o botão, vai fazer a sucção e aí, obviamente, vai ter um aumento da turgicidade, vai aumentar volume sanguíneo para dentro do pênis, evitando muitas vezes com isso, pessoal, a atrofia do corpo cavernoso. Então, acho que a bomba ela vem muito de encontro a gente fazer manutenção da atividade sexual. Isso é muito importante, é muito interessante pacientes que têm aquela doença que o Dr. Tiago falou, que é a doença de Peyronie, porque ele começa a curvar o pênis e começa a atrofiar o corpo cavernoso. Então, essa é uma das terapias que tu faz com que exista, então, um aumento peniano não, na verdade, não é um aumento peniano, mas ele facilita com que o corpo cavernoso atinja a plenitude da sua extensão capaz. Manter elasticidade, né, Fábio? Elasticidade, essa é uma das Já que tu vantagens. Falou em Peyronie, eu vou te apresentar um produto que esse aqui é quase um sadomasoquismo, viu? Mas isso, pessoal, isso aqui é da fisioterapeuta que trabalha com a gente, né, Fábio? Esse aqui, pessoal, é a tração peniana. Então, isso aqui, basicamente, é um aparelho que o homem vai colocar no pênis, né? Meu dedo é pequeno, né, pessoal? Viu? O exame de toque é o marketing, né? É o dedo mais fino da região. Pronto, viu, aí Fábio? tá feito. Tá tranquilo. Aí tá feito. Às vezes eu perco também. Mas isso aqui seria o pênis, a gente vai ter uma tração peniana. Para que isso, pessoal? Exatamente para os casos que a gente tem as tortuosidades, isso ajuda bastante. Estatisticamente, a gente sabe que isso diminui o grau de tortuosidade do pênis, então ajuda. Não é bem para a questão da disfunção, mas para o Peyronie isso vai auxiliar bastante, né, Fábio? Então, vocês veem, pessoal, que existem, além de medicamento injetável, nós temos essas terapias que devem ser prescritas e não só usar medicamento via oral e o cara vai tentando e não funciona, né? Fábio, e aí, querido? Quando a gente não tem mais jeito, ou o homem vem já passando por vários colegas que isso acaba acontecendo e ele não consegue mais ter ereção o suficiente, já tentei remédio, já tentei injeção, doutor, já fiz fisioterapia, já fiz ondas de choque, nada funciona. Ou eu não fiz nada disso e faz um ecodoppler, ele não tem mais circulação, a injeção não funcionou, a gente fez 1 ml do remédio e não teve jeito. 1 ml é bastante. É muita coisa, pessoal. Normalmente a gente usa 0,1 ml para o homem ter uma ereção, remédios intracavernosos, tá? Quando isso acontece, Fábio, o que a gente pode apresentar para ele? Agora a gente tem uma solução definitiva, né? Se todas as demais soluções, e muita gente pergunta, disfunção erétil tem cura? Muitas vezes a gente não consegue curar, a não ser que a gente faça uma coisa, deixar o pênis com a capacidade erétil sempre. Se eu uso medicamento via oral, eu não estou curando, eu estou tratando naquele momento para ele ter ereção. Se eu estou dando medicamento intracavernoso, eu estou tratando ele para ter ereção naquele momento. Se ele não utilizar, não funciona. Na hora que eu faço bomba a vácuo, eu consigo resolver para aquele momento em questão. Bom, mas agora eu tenho uma maneira de fazer com que você não tenha mais medo. Ou seja, se tu utilizares o pênis para ter uma relação sexual, tu vais ter relação sexual em 100% das vezes. Essa é uma solução definitiva, que é a prótese peniana. A prótese peniana, ela trabalha basicamente de uma maneira importante, fazendo com que o corpo cavernoso tenha uma rigidez necessária para que exista a penetração e que você não tenha dificuldade na relação sexual. Ou seja,
acabaram os problemas emocionais da ereção peniana. Agora nós temos, e problemas orgânicos também, ou seja, nós temos um mecanismo capaz de fazer com que você tenha uma relação sexual de boa qualidade sem problema nenhum. Não tem que pensar, será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Será que eu vou conseguir ter? Será que ele vai ficar rígido o suficiente? Ele vai ficar rígido o suficiente. Existem 2 tipos de modelos de prótese peniana. Eu vou apresentar para vocês o semirrígida e depois eu vou pedir para o Dr. Tiago falar mais da prótese inflável, que essa, sem dúvida nenhuma, essa é a Ferrari das próteses penianas. Não que essa aqui não seja muito boa, isso aqui é uma prótese semirrígida. Funciona de uma maneira excelente, mas existe um inconveniente. O pênis vai ficar em ereção sempre, ou seja, na hora que eu preciso utilizar, eu vou simplesmente colocar ele para frente e vou conseguir penetrar. Aí tu vai me dizer, vocês vão me perguntar, todo mundo pergunta, mas quem sabe, como é que fica? Fica sempre em ereção? Tu pode colocar do lado, vocês veem que a gente consegue mexer, ela é maleável. Existem fios de prata aqui dentro e que fazem com que ela seja maleável, mas ao mesmo tempo rígida. Vocês veem que ela fica na mesma situação, ela não mudou daqui e tem capacidade para entrar. E na verdade são 2, uma em cada cilindro, porque o corpo cavernoso são 2. Então aqui nós temos 2 próteses penianas, são na verdade são 2, um para cada cilindro, e que se consegue mudar para o lado, mudar para o outro lado, colocar para cima e ponto final. Ou seja, não aparenta, não aparece. É claro que eu costumo brincar, sair de sunga na praia tu faz um sucesso. Com certeza tu está sempre preparado, ninguém vai dizer que tu tem problema de ereção peniana. Mas são modelos de prótese que funcionam de uma maneira fantástica. Tu colocas nos corpos cavernosos, tu faz um pequeno procedimento cirúrgico, mais ou menos uma incisão de 4 centímetros, tu disseca o corpo cavernoso, tu abre esse corpo cavernoso e tu coloca as próteses penianas lá nos corpos cavernosos e tu consegue medir, tu consegue saber, antes de colocar a prótese, qual é o tipo de tamanho de prótese, qual é o diâmetro melhor que se adequa naquele paciente. Importante, muita gente me pergunta, Tiago, eu acredito que para ti também, vem cá, a prótese peniana aumenta o tamanho do pênis? Não, ela não aumenta, porque se aumentasse eu estava com 3 agora nesse momento, mas ela não aumenta o tamanho de prótese, ele não aumenta o tamanho do pênis, mas funciona para que você tenha uma relação de boa qualidade e faz com que você tenha a ereção naquele tamanho que você tinha. Ou seja, você coloca essa prótese peniana e não vai diminuir o tamanho do pênis nem vai aumentar, mas vai deixar ele com funcionalidade, retornando prazer, sem nenhum estresse, sem nenhuma dificuldade. Essa é uma grande vantagem de uma prótese peniana. A prótese semirrígida, ela funciona de uma maneira muito boa. A gente consegue medir o tamanho da prótese, a gente coloca no corpo cavernoso exatamente da maneira que é e faz com que você tenha tranquilidade na relação sexual. É um modelo fantástico. Evidentemente, de novo, a Ferrari é essa aqui. Ou Ferrari, ou Lamborghini, ou o carro que você quer usar. Essa aqui é uma Porsche. Ou seja, funciona muito bem. E você não vai ter dificuldade nenhuma com ela. Mas essa aqui é uma Ferrari. Mas eu queria que agora o Dr. Tiago explicasse para vocês como é que funciona a Ferrari que ele tem na casa dele. Sabe que eu utilizo da mesma forma o nome Ferrari, né, Fábio? É Ferrari ou Lamborghini, eu não sei qual dos dois é melhor, mas Ferrari é Ferrari. A Ferrari é o clássico, é o clássico, né? É vermelho, colorado e tal, então ela realmente funciona mas melhor. O Porsche vai te levar no mesmo lugar. Com certeza. E de maneira de boa qualidade, ou seja, funciona nenhuma, com que você não tenha preocupação com o fato. Sem ou dúvida. Um Porsche, ou um Audi, ou uma Mercedes. Vai te levar. Uma BMW vai levar bem, muito bem. Não pensem que esse tipo de modelo de prótese seja ruim, não. Ele é fantástico. Só que esse tem outras vantagens que esse aqui não tem. Esse aqui, infelizmente, a gente vai deixar o pênis naquele tamanho, a glande vai ficar naquele tamanho e ponto final. O outro modelo, o Tiago já vai explicar como funciona. Mas não pense que a qualidade da ereção não vai ficar boa. Ela é uma excelente prótese e que traduz por um excelente resultado. Vocês podem ter certeza absoluta. Sem dúvida. Fábio, então vamos lá. Assim, essa aqui, pessoal, apresentar para vocês, essa é a prótese que a gente chama inflável, tá? Ela tem 3 componentes para vocês entenderem. Esse aqui, ele funciona como se fosse o mesmo que o Dr. Fábio comentou. Então, são bolsões que vão dentro dos corpos cavernosos. Só que a vantagem dela é que ela tem a capacidade de deixar o pênis flácido,
quando o paciente, obviamente, não está em uso, e quando ele quer fazer alguma atividade sexual, ele vai utilizar um artifício de bombeamento. Então, isso aqui, pessoal, ele vai ficar na bolsa escrotal. É muito fácil, na verdade, os homens se acostumam de uma forma muito fácil, muito prática com isso. Então, o que vai acontecer? Ele vai bombear, ó, pessoal, vamos deixar assim para ficar pistola mole aqui, Fábio. Ele vai bombear e olha o que está acontecendo. O líquido, ele está saindo, Fábio, me ajuda aqui, por favor. Ele está saindo desse bolsão, que fica ali próximo, um pouquinho para frente da bexiga, a gente acaba implantando isso, e ele vai ter, bombeando, uma ereção completa. Qual é a vantagem dessa prótese? Além disso, né, de nós termos essa flacidez e a tonificação dele de novo. A vantagem é que a gente acaba tendo também, além do comprimento peniano, nós temos também uma ereção lateral, que com a prótese semirrígida a gente não consegue alcançar. E a partir do momento que o homem teve a sua relação, ele vai apertar um dispositivo que nós temos aqui na frente, também fácil de encontrar, ele vai apertar o pênis dele e ela vai vir devagarinho murchando e vai voltar para o reservatório. E o que tem aí dentro, pessoal? Tem soro. Tem soro dentro, então é um líquido, exatamente o pênis acaba voltando para o estado flácido dele de novo. Então essa é a grande vantagem, por isso que a gente fala que isso é uma Ferrari, né? A gente tem outros tipos de prótese, mas eu acho essa uma prótese fantástica, Fábio. A gente tem as próteses de 2 unidades, né? Mas eu acho que a prótese de 3 ela funciona melhor por conta do reservatório dela. Então tem essa vantagem do uso. A introdução da prótese, pessoal, ela é praticamente igual à introdução da prótese semirrígida. A diferença é que a gente tem que colocar esse conduto na bolsa escrotal e esse um pouquinho acima ali da virilha, então vai ter uma incisãozinha, um cortezinho pequeno. Complicações de prótese, praticamente isenta. As próteses, elas são vitalícias, né? Essa é a vantagem. Então, tu compra o carro, ele vai perdendo valor. Aqui não tem perda de valor. Na verdade, na hora que tu coloca uma prótese, só tem valor só agregado. Tem valor agregado. Só melhorou, a tua autoestima melhorou tudo em casa. Essa é a diferença. Eu acho que o Thiago falou uma coisa muito importante, desculpa te interromper, Thiago, que nesse tipo de prótese, qual é a grande vantagem em termos de ter 3 volumes? Por que 3 volumes? Porque tem dois para o corpo cavernoso, tem essa bomba e tem esse reservatório. Naquela que tem 2 volumes, essa bombinha funciona como reservatório. Então o que acontece? É como se fosse um testículo aumentado ainda por cima. Fica muito grande. Fica muito grande a nível da bolsa testicular. Agora com essa aqui ela é pequenininha, discreta. E o homem sabe exatamente onde é que vai apertar e onde é que ele vai apertar essa válvula para o líquido sair do corpo cavernoso. Ou seja, é uma prótese de excelente qualidade, com poucas alterações mecânicas, dificuldades mecânicas, ou seja, a chance de ter que substituir ela é muito pequena. Eu tenho um paciente agora que ele chegou para mim, Fábio, eu coloquei uma semirrígida e ele me disse para mim, isso aqui é prótese semirrígida. Ele disse para mim, olha, Fábio, eu estou agora juntando porque eu estou querendo colocar uma prótese inflável, porque certamente se eu já estou contente, eu vou ficar mais contente ainda com ela. E eu disse para ele, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a gente tem que perder esse receio, Fábio, de falar sobre prótese, né? Porque muitas vezes, aquilo que comentaste, a mulher, quando ela coloca uma prótese, é uma prótese também, uma prótese de seio, ela fala para todas as amigas, elas se mostram os seios, Fábio. Se mostra. Eu vou deixar bem claro, não é para mostrar o pinto pro outro, tá? Não, essa claro, ideia, né? É óbvio. Mas tu sabe que teve um paciente que diz, olha, eu quero ver de alguém. Mas eles sempre... temos um modelo. Não, isso eles sempre pedem. Não, e a gente vai ter que convidar, já existe um rapaz que ele sai falando e tal, porque todos os meus pacientes ele pedem, tá bom, me prova que funciona. Tem alguém que eu posso ligar? Eu disse, mas não Fábio, eu acho que tu vai ter que botar uma prótese. Aí vai ser mais fácil. Aí não vai ter problema, é só mostrar. Mas a gente tem que parar de ter medo de falar e de indicar prótese. Porque muitas vezes a gente vai retardando isso. Vai retardando, vai deixando. E o homem às vezes fica 1, 2, 3 anos sem atividade sexual.
achando que vai existir uma pílula mágica, que vai existir um método novo, que ele vai conseguir voltar a ter relação sexual. Infelizmente, pessoal, não existe mágica. A gente sabe que a disfunção erétil, ela é evolutiva. Nós vamos envelhecer e todos nós vamos ter algum grau de disfunção erétil. 50% aos 50, 60% aos 60, 70% aos 70. Quanto mais nós vivermos, mais disfunção nós vamos ter e melhor qualidade de vida nós queremos. E para manter qualidade de vida, ereção tem que ter. Né? Na grande maioria dos homens, esse é o pensamento. Então, a prótese vem a calhar exatamente por conta disso. Não tem que ter medo de colocar a prótese. A diferença é exatamente essa, Fábio, aquilo que tu colocou. Tu está sempre pronto para ter uma relação sexual. Não precisa tomar o remédio, não precisa fazer a injeção. É óbvio que vai ser indicado uma prótese quando o homem necessita da colocação dela, porque isso não faz nenhum sentido. Ao contrário da prótese de silicone, vocês veem como o Thiago está falando uma coisa muito certa. Olha só, prótese de silicone de seio é prótese estética. A mulher não precisa. Mas ela bota e ela se sente bem e aumenta a autoestima dela. E tá certa, tem que fazer. Aumenta muito a autoestima dela, a mulher tem que se sentir bem. Qual é um de nós tem que sentirmos bem? O homem com relação sexual, ele vai se sentir bem. Então, qual é o problema em colocar uma prótese quando ele tem dificuldade? Não é botar por botar. Não é colocar, eu quero botar uma prótese. Quem vai fazer isso aí? Não faz sentido nenhum. Essa é a ideia. A ideia é, eu tô com dificuldade, já tentei partir para vários tratamentos, não funcionou. Qual é a dificuldade? Ah, mas minha mulher acha que vai ser artificial. Em primeiro lugar, não vai ser artificial, porque o desejo ele continua tendo, só que agora a parte mecânica não funciona. É mecânico. Isso aqui é mecânico. Não está funcionando. Eu quero fazer a mecânica do carro funcionar. E aí eu coloco uma prótese. E aí ela funciona. Eu tentei antes com medicamento, não estou dizendo para botar direto. Não é isso, né, Thiago? Claro que não. Bom, mas não funcionou, pessoal. E a gente acaba de falar que a relação sexual é biologia, é mecanismos biológicos da vida do homem, tia. Qual é o problema? É isso que a gente tem que desmistificar, Thiago. As pessoas verem que a prótese, relação sexual não é nenhum problema, e a prótese é mais um mecanismo, só que aqui é infalível. É verdade. Os outros são falíveis. Aqui tu coloca e acabou teu problema. Por que não colocar? Essa é a grande verdade. Aí tu vai deixando e vai deixando. Não, mas agora tu tá com problema cardíaco, já não adianta mais botar prótese. Isso! Coloca com 90 anos de idade. Aí tu perdeste 40 anos que tu podia ter tido prazer e tu não quiseste ter. Essa é a verdade. Tu tem que usar, tu tem que fazer, utilizar, enquanto tu tá se sentindo bem, tu tem vontade, porque isso aqui não aumenta a vontade, tu tem que ter desejo. Tendo desejo, o mecanismo mecânico não está funcionando, por que não colocar e não arrumar a mecanicidade da história? Essa é a grande verdade. É a grande verdade, Fábio. Desmistificar essa situação. Acho que isso é Acho que o podcast desse episódio hoje é exatamente deixar essa mensagem, desmistificar os tratamentos para disfunção erétil, que primeiro o homem tem a dificuldade em expor a situação, que isso é difícil para todo mundo, é o nosso ego. É o ego, tu não vai, dificilmente o cara numa roda de amigos dizer, olha aqui, ó, eu tô broxa. Ninguém fala. Ninguém fala, né? Mas a diferença, como a gente comentou, a mulher, olha só, fiz uma cirurgia plástica, tô mais bonita. Fora que todo mundo vê, tu não vai sair mostrando para todo mundo isso aqui. E a prótese, ela tem a vantagem exatamente disso, tu vai estar pronto. Mas tu comentaste da prótese semirrígida, Fábio, da questão do tamanho peniano. Realmente, a gente não tem aumento, né, Fábio? Mas hoje a gente está fazendo técnicas que são auxiliares para tentar deixar o pênis mais exposto. Como eu comentei com vocês, metade do pênis está escondido. Bom, existem técnicas para a gente aumentar isso, a exposição dele, deixar a ponta do iceberg mais para cima, sim. Hoje a gente isso é tão importante, desculpa te interromper, é tão importante que um tempo atrás eu coloquei uma prótese peniana que o paciente não tinha praticamente crura, que é essa região que o Dr. Thiago falou, e aí o tamanho do pênis fora era pênis bom, de bom tamanho, sem problema nenhum. Mas quem dizia que entrava uma prótese dele porque ele não tinha crura? Ele tinha uma malformação que não tinha crura. Porque para dentro, que a gente não vê, tem pênis lá para dentro. Essa é a grande verdade. Lá na região do períneo, que a gente chama lá para trás. E se não tem, não consegue se expor, né? É bem isso aí.
técnicas que a gente pode utilizar, Fábio, que a gente faz hoje, né? A escrotoplastia, que é uma técnica hoje já bem conceituada, que basicamente é o quê, pessoal? Você imagine que o pênis está aqui e normalmente o escroto, que é a bolsa escrotal, está normalmente situada mais para cima no pênis. O que a gente faz? Basicamente coloca essa bolsa mais para baixo, exatamente para o pênis ficar mais exposto. E com a prótese, isso vai expor mais. A outra situação, os homens normalmente, às vezes um pouquinho mais de sobrepeso, tem aquele pubis com a gordura avantajada, a gente faz realmente com o cirurgião plástico associado, né, uma lipoaspiração ou uma dermolipectomia, que seria a retirada dessa gordura em excesso exatamente para expor o pênis mais. Uma postectomia, que é a circuncisão, para fazer com que a glande fique mais exposta. E existe uma coisa também que é muito interessante, que nós temos feito isso com bastante frequência, é associação de uma prótese semi-rígida com o ácido hialurônico. Pessoal, o ácido hialurônico ele é uma substância que a gente produz no corpo, tá? Ela é uma sacarose, uma molécula grande, que se tem nas articulações, lubrificação da pele, e a gente coloca ele para exatamente ter um engrossamento peniano. Ah, doutor, dá para fazer só quando se coloca a prótese? Não. Na verdade, na colocação da prótese, exatamente para o homem sentir que ele tem um volume peniano maior, para ele se sentir mais confortável numa prótese semi-rígida. Mas se usa hoje muito para estética. Fábio, quem é que é o homem que não quer ter o pênis mais grosso? Eu acho que o Thiago falou uma coisa muito, muito, muito correta, pessoal. A prótese é para tratar um problema que existe, não é estética, é funcionalidade do pênis. Todos esses outros mecanismos aumentam ainda mais a autoestima do homem, todos esses outros tipos de tratamento. O aumento da escrotoplastia, fazendo com que exista um aumento do pênis, retirada da gordura suprapúbica, aquela gordurinha, que muitas vezes tu pode, se tiver uma testosterona baixa, tu podes adicionar testosterona, facilitam os tratamentos. E tu podes também, eu tenho uma colega muito bacana que ela também trabalha melhorando sem cirurgia essa gordura suprapúbica com alguns tipos de produtos que funcionam muito bem e podemos aquilo que eu acho que é o mais fantástico hoje para tratar a autoestima, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele fornece um engrossamento peniano. Então, tu imaginas, aqui é estética, lá na escrotoplastia é estética, lá na gordura suprapúbica é estética, é melhorar o tamanho do pênis, algo que todo homem sempre pensa, né? Bah, eu queria ter um pênis maior. Aqui é funcionalidade. E por que não unir muitas vezes as duas coisas? Podemos unir, mas muitas vezes você não precisa colocar uma prótese peniana para ser feliz. Seu pênis está bem, a ereção está boa, mas eu gostaria de ter um pênis maior. Eu gostaria de jogar futebol e chegar lá e tomar banho, que todo mundo ficar tomando banho lá no mesmo lugar, lá. Pô, pera um pouquinho, eu queria ter um pênis maior para ninguém ficar olhando para o meu pênis e pensando, o quê, só? Não, eu queria me sentir feliz. Eu queria sair, ter uma relação sexual com uma menina e que ela não comentasse, bah, podia ser maior o teu pênis, como infelizmente pode acontecer em algumas situações. Bom, o que eu posso fazer? Pode fazer cirurgia, pode fazer lipoaspiração da região suprapúbica e pode utilizar isto aqui para engrossar o tamanho do pênis. Até porque o prazer da mulher não está no comprimento, está onde, Thiago? Na grossura, Na grossura Fábio? do pênis, e aqui tu engrossa. Sem dúvida nenhuma. Esse é um procedimento muito simples de ser feito também, pessoal. E tu vê que é uma coisa bem... Desde que seja feito na região correta, Claro, né, Thiago? Vamos deixar bem claro. Não é botar uma injeçãozinha no pênis e acabou a história, a coisa não funciona assim. A gente tem que cuidar, é exatamente isso, né, Fábio? Não é em qualquer lugar, não é em qualquer técnica, a gente pode ter problemas. Mas o ácido hialurônico tem a vantagem de, se o cara não gostou, ela vai ou ser absorvida com o passar do tempo, normalmente no pênis 1 ano e meio a 2 anos e meio, ou a gente pode usar um antídoto, que é a hialuronidase, que ela é uma substância que injetando ela vai desaparecer mas dificilmente a gente... Olha, eu nunca tive... eu acho que o antídoto é encaminhar para o psiquiatra, né? Porque se o cara não gostou, que aumentou a grossura do pênis, alguma coisa está errada com o cara, né, tio? Mas essa é uma vantagem, comparado, por exemplo, né, Fábio, que se utilizava de uma forma, eu acho, errônea no pênis, que é o PMMA, que é um plástico,
ele é um espessamento, um engrossamento que é definitivo e tem muitos riscos. Aqui não. Aqui a gente tem uma coisa muito mais segura. Mas olha como que é interessante isso, né? Qual é a porcentagem dos homens que têm um pênis pequeno que botam ácido hialurônico? 25%. 50% dos homens que aplicam ácido hialurônico para engrossar o pênis têm um pênis normal, um normo pênis. E 25% das vezes o pênis do cara já é grande, só que ele quer ter maior. Então a gente tem que cuidar muito também na indicação, porque às vezes o homem nunca vai estar satisfeito. Bom, mas isso é a mesma coisa que prótese de silicone no seio das mulheres. Elas nunca estão satisfeitas. Cabe ao cirurgião plástico chegar e dizer, espera um pouquinho, teu seio está bonito dessa maneira, se tu colocares uma prótese maior, pode te dar problema na cervical, pode dar uma situação que tu não vai gostar. E aí cabe o médico, cabe ao Thiago, cabe a mim chegar e dizer, olha aqui, meu amigo, teu pênis está bom. Tá bom. O diâmetro está bom, não precisa aumentar. Porque, obviamente, todo homem gostaria de ter um pênis maior, com uma grossura maior. Por quê? Porque é isso que ele sempre sonha, ter um pênis grande achando que isso aí dá prazer na mulher. Grossura, sim. Espessamento peniano, ou seja, ter uma circunferência peniana de boa qualidade, dá prazer na mulher. Mas até certo ponto, além de determinado ponto, não vai adiantar absolutamente nada. Aí a distorção que ele vê da questão estética dele, exatamente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque inclusive a gente faz uma distorção do pênis, porque, pessoal, não se injeta ácido hialurônico para engrossamento na glande, por exemplo. A glande ela é muito vascularizada. Então, o ácido hialurônico vai durar 1 mês, 2 meses. Até saiu agora um estudo interessante sobre o uso do ácido hialurônico para ejaculação precoce, né? Que começa a diminuir um pouquinho a sensibilidade ali. Estudo ainda... começando. Começando, mas... A gente não pode tirar em tudo que sai na literatura. Mas é uma questão nova também. Mas para o engrossamento eu acho que funciona muito bem e vem em favor do uso das próteses semirrígidas para tentar fazer com que ele não tenha o pênis, a sensação às vezes de ter o pênis mais fino, né? Então a aplicação do ácido hialurônico associado com a prótese eu acho que dá uma bela qualidade na técnica, tá? Então eu vejo isso como uma forma de dar algo a mais além da prótese apenas. E essas correções estéticas, então, para não vai modificar a funcionalidade da prótese, mas ele vai se sentir mais satisfeito com o resultado final. Sem dúvida nenhuma. E o peroni, que a gente não falou até agora? Não falamos sobre ele, né, Fábio? Que é uma curvatura peniana que incomoda muito o homem, né? E às vezes a indicação da cura do peroni é a prótese de pênis. Recentemente eu tive um paciente que eu fui colocar uma prótese peniana, eu tive que quebrar o pênis, ele tinha um pênis mais em formato de S, porque ele tinha várias regiões de fibrose, que foi muito difícil colocar a prótese, mas se resolve o problema agora com a prótese peniana, né? É isso aí. Fábio, o que é o peroni? Às vezes os pacientes chegam no consultório e eles olham, doutor, mas o meu pênis começou a doer, o meu pênis começou a entortar, ou ele começou a ficar menor, eu estou começando a ter disfunção erétil, junto com a dor. O que está acontecendo comigo? E aí a gente já, obviamente, com a experiência que se tem, tu já sabe o que é. Já sabe, só que o paciente nunca ouviu falar do peroni, é uma coisa bem interessante. Pois é, sabe que eu sempre pensei isso, Thiago, porque eu acho interessante, porque 1 a 3% da população tem doença de peroni. 1 a 3% tem doença de peroni, ou seja, é bastante gente. É muita gente. Mas as pessoas não saem dizendo que tem peroni por aí. Ninguém sai falando, olha, meu pênis é curvo. Ninguém sai falando. Na verdade, um espessamento ao redor do corpo cavernoso, que é esses sacos que se enchem de sangue, existe uma espécie de túnica espessa de tecido conjuntivo chamado albugínea. Se existe uma fibrose nessa albugínea, ele começa a espessar. E uma das coisas que ele pode levar ele começa a puxar, tracionar o pênis e ele pode curvar, diminuir de tamanho ou pode levar a dor. Se levar a dor, existem medicamentos via oral que vão funcionar muito bem, mas muitas vezes existe uma curvatura peniana de importância, muito importante. O caso de maior gravidade que eu tive, que eu operei um paciente de doença de peroni, ele tinha um capitão gancho, ou seja, ele em ereção, ele chegava a encostar a glande no abdômen dele. Fazia isso. Então, esse é um pênis que não tem nem função, não consegue nem penetrar. Às vezes tem um pouquinho uma tortuosidade para um lado, para o outro, não tem muita dor, deixa quieto, pronto, vai. Mas muitas vezes não.
Muitas vezes é uma tortuosidade de tamanha importância que inviabiliza uma relação sexual. E nesses casos nós não temos escolha, nós temos que fazer medicamento. Antes disso, tem algumas formas de tratamento. Tu podes fazer injeções de interfero no pênis ou outras substâncias. Eu tenho uma experiência até muito boa com interfero. Muitas vezes pode não funcionar, mas é uma tentativa antes de partir para a cirurgia. Evidentemente, nesses casos que existe uma curvatura muito importante, vai ser impossível conseguirmos um bom resultado. Podemos usar alguns medicamentos baseados na vitamina E para tentar dissolver essa placa, esse espessamento, melhorando então, voltando ao normal, então diminuindo essa curvatura, tirando a dor. Para a dor se usa muito um medicamento chamado colchicina. Bom, agora se nada disso funciona, uma cirurgia é feita. E aí tem dois tipos de técnica. Tem uma técnica que nós fazemos uma aplicatura que nós colocamos pontos na região contralateral à curvatura, fazendo com que ele fique então esse pênis seja reto. Ou seja, a gente tira essa curvatura do pênis, mas tem um efeito colateral que os pacientes não gostam, que é a diminuição do tamanho dele. Diminui de 2,5 centímetros a 3 centímetros, e existem técnicas hoje novas que tu consegue retirar essa placa e consegue colocar um enxerto. E esses enxertos, muitas vezes se usa pericárdio bovino, dá um resultado muito bom para que o paciente tenha uma ereção peniana, volte àquele comprimento peniano inicial e aí ele possa ter relação sexual. Se tiver disfunção erétil, pode ser realizada a utilização da prótese ou não. É isso aí. E a questão dos enxertos, né, Fábio, ela faz exatamente isso. Não faz com que o pênis não tenha essa retração que ele já vai ter de forma natural. O peroni, ele é um problema que, na verdade, eu sempre digo aos meus pacientes, olha, infelizmente o teu pênis não vai ficar como era antes. Dificilmente ele volta. Né? A gente pode lançar a mão até das ondas de choque para a dor, que funciona muito bem. Mas o pênis, ele acaba, não é só uma lesão num certo ponto. O peroni, ele tem regiões que causam esse espessamento, essas fibroses em outros lugares. Se acredita que isso aconteça, que essa é uma pergunta que sempre faço, por que isso acontece? Por microfraturas que a gente pode ter ao longo dos anos no corpo do pênis. Só que, mesmo colocando enxerto, a gente vai conseguir manter ele funcional, mas às vezes ele vai ficar um pouco mais curto. Bom, o que se lança a mão? Se lança a mão da atração, da bomba, né? Então, para tentar fazer com que ele tenha uma recuperação mais estética do pênis e não só funcional também. E aí, obviamente, quando o peroni, como a gente comentou, é uma causa da disfunção erétil, muitas vezes o homem não tem mais ereção, né, Fábio? Às vezes o sangue não fica mais lá dentro, a arquitetura se perdeu toda, o torque não existe mais do pênis. A gente lança a mão da prótese, que vai corrigir duas coisas. Vão corrigir tanto a questão da tortuosidade e ele também vai recuperar a funcionalidade do pênis, que é a ereção. Sem dúvida nenhuma. Fábio, esses medicamentos funcionam muito bem, esses tratamentos funcionam muito bem. Então, a gente viu hoje o que a gente pode fazer para o homem se sentir melhor com relação à relação sexual. Qualidade de vida melhor, bem-estar maior, voltar à autoestima. Eu tenho um paciente em questão, que eu quero comentar isso, acho bem interessante, que vem em conta provavelmente de outros casos, de pessoas que talvez vão nos assistir, que é a perda da autoestima com a disfunção erétil. Era um paciente pós uma prostatectomia radical, retirada da próstata, ele ficou com disfunção erétil, procurou várias alternativas, ficou retardando a busca por uma alternativa definitiva, que é a prótese de pênis. Ele perdeu a esposa, ele teve problema de relacionamento com os amigos, ele teve problema na empresa dele por conta disso. E basicamente, pessoal, tudo por uma questão de autoestima. Porque, como a gente comentou no início, ele perdeu a capacidade, teoricamente, reprodutiva dele pela perda da ereção. A gente colocou uma prótese nele, foi uma prótese semi-rígida, ele está pensando em fazer um upgrade para inflável. Né? Por que a gente não coloca inflável direto, né, pessoal? Nos Estados Unidos, 90% dos homens
não pensam nem na semirrígida, os andrologistas já aplicam a inflável. No Brasil, a gente não tem nenhum convênio que cubra a prótese inflável, então ela ainda é um material um pouco caro, não é para todos os homens, mas se ele tem que optar, ele opta. E nesse caso específico, já faz 1 ano que a gente colocou a prótese nele, Fábio. Ele está namorando, a autoestima dele está ótima. Ele diz, doutor, por que eu esperei tanto tempo? Então, a gente quer deixar essa mensagem para vocês hoje, né, Fábio, em colocar assim, tem problema? Procure auxílio. Não é colocar a prótese de início, ninguém está falando sobre isso, mas procure o auxílio para conseguir melhorar a sua autoestima, melhorar teu bem-estar, fazer com que tu recupere a função que talvez tu perdeu, talvez com remédio, talvez com bomba, talvez com injeção e, quiçá, uma prótese de pênis exatamente para fazer com que tenha esse tratamento definitivo. Eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para o pessoal hoje, né, Fábio? O que tu acha? Pensar na qualidade de vida, pessoal. A relação sexual, ela faz parte da qualidade de vida. Isso é fundamental. O homem tem que se sentir bem. No começo a gente falou que o homem, ele é um leão. Ele se sente bem com a relação sexual. Ele procura a parceria dele. Isso é fundamental. Ele tem que se sentir bem. E existem várias formas de melhorar a qualidade da ereção peniana. Desde medicamentos via oral, desde medicamentos injetáveis, desde prótese peniana, melhorar a plástica da genitália, isso é fundamental, isso melhora a autoestima do camarada, porque ele tem vergonha do pênis, ele acha que ele é pequeno, ele não está bem, às vezes é simplesmente uma gordura suprapúbica que está aumentando e não deixa ele aparecer esse pênis, ele não se sente bem com ele. Então existem várias formas de tratamento, desde a parte orgânica até a parte funcional desse pênis. A verdade é que ninguém precisa ter problema de ter ereção peniana, ninguém tem que deixar ao ponto de ter depressão, a gente não pode chegar a esse ponto, a gente tem que tratar, porque isso é fundamental para a vida do homem. Lá na clínica nossa, lá na Edaro, com certeza você vai encontrar o prazer com a excelência de tipo de tratamento. Lá nós podemos utilizar medicamentos para melhorar essa ereção peniana, e medicamentos não são injetáveis e oral, e também a aplicação de prótese peniana. Nós podemos fazer a plástica dessa genitália, fazendo com que você tenha uma melhora nessa qualidade de vida. Nos procure se você tiver dificuldade. Eu tenho certeza que você vai sair contente e será tratado da melhor forma, mais ética e mais profissional, para que nós encontremos uma solução mais fácil, de melhor qualidade e que sua autoestima certamente será muito valorizada. Nos procure, né, Thiago? Sem dúvida. Um grande abraço para vocês, muito obrigado. Nos encontramos no 3º episódio. Agora é sobre reposição hormonal. Vale a pena assistir, tá bem legal.